Sejam muito bem-vindos ao Portal Holístico Web TV. Todo o conhecimento deste imenso universo ao alcance do seu computador. E hoje nós estamos aqui de volta com o nosso professor Luiz Salve. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Vitória. Com o assunto de hoje, que é as tribos cósmicas da nova era, que promete nos dar grande conhecimento deste grande mistério. Pois bem, professor, o que seriam então as tribos cósmicas da nova era? Muito bem. As tribos cósmicas representam uma chave para as relações humanas conjugais iluminadas na nova era. Chamadas também de comunidades estelares, trata-se de agrupamentos humanos que se realizam através de afinidades pessoais, baseadas em arquétipos astrológicos primários. Neste sentido, as tribos cósmicas são um desdobramento da civilização cósmica, de que já tivemos a oportunidade de tratar. As almas gêmeas são uma das sagradas instituições desta civilização cósmica. E as 12 tribos integram aspectos importantes da ciência das almas gêmeas, como um veículo para a sua socialização. A rigor, as tribos cósmicas possuem também outras funções estratégicas dentro da implantação territorial da civilização cósmica, e isto já integra certo aspecto dármico ou missional dos auto-escolhidos da nova era. Dentro da acumulação de méritos que leva ao conhecimento real das almas gêmeas e de outras libertações. Afinal, não se pode esperar que os eleitos de Deus não tenham méritos na implantação do seu reino de paz. Estas comunidades estelares são um alvo central das profecias de todo o mundo, como no Apocalipse de São João, no reino espiritual Tushita dos budistas e no paraíso celeste Vaikunta dos hindus. Vaikunta é conhecido como o paraíso de Vishnu, o grande deus hindu, mas o termo representa também uma encarnação especial deste deus, reunindo certos arquétipos que sintetizam a astrologia mundial e, por decorrência, as próprias profecias. Segundo certos autores que já vêm trabalhando a ideia, o zodíaco oriental trata das energias da Terra e o zodíaco ocidental trata das energias do céu. Podemos dizer que a reunião destas duas óticas, associadas a um tempo de planetarização da cultura, abra um novo horizonte de sínteses para a humanidade, semelhante a uma visão de perspectivas através da unidade da astrologia. Esta cruz está associada às energias do coração e à iniciação na nova era, que representa já uma iluminação real, coisa para a qual as almas gêmeas sempre fazem as honras. O tema trata também da revalorização das essências astrais, chamadas de monômeros e tidas tradicionalmente como sendo o próprio coração da astrologia, conectadas especialmente às nossas posições solares no horóscopo. Representa realmente uma nova revelação, e com um potencial extremamente impactante sobre as relações humanas, podendo abrir grandes perspectivas para a autorrealização da humanidade atenta às novas coisas reveladas. Qual a origem desta designação de tribos cósmicas? As tribos cósmicas evocam energias estelares personificadas na humanidade através de arquétipos psicológicos e anímicos, certo? As comunidades estelares destinam-se a produzir uma experiência cósmica.
digamos que entre elas a energia cósmica estará sendo ancorada progressivamente até manifestar a pureza de um raio de energia cósmica no planeta. A ideia das tribos cósmicas remonta, na verdade, à tradição bíblica em geral, no Velho e no Novo Testamento, e inclusive ao Apocalipse de São João, que de certa forma já é um testamento futuro ou profético. Quando Jacó, filho de Abraão, reúne pela última vez seus 12 filhos, patriarcas das 12 tribos de Israel, ele assinala o caráter astrológico destas tribos, como demonstram as análises de esoteristas como Alice Bailey. São João reedita esta ideia no seu Apocalipse, demonstrando que terá lugar nas coisas novas, e que, mais uma vez, velhos mitos também velam profecias e revelações. Outro importante paralelo do Apocalipse com as tribos é a descrição dos 12 alicerces da cidadela na forma de pedras preciosas, evocando o peitoral com 12 pedras que o sumo sacerdote hebreu devia usar sobre o coração, simbolizando as 12 tribos, e numa clara evocação das 12 pétalas deste chakra e seu vínculo com a iluminação espiritual. Almas gêmeas é o modelo ideal de relacionamento conjugal humano, que ocorre entre almas e corações plenamente despertos. Deveria soar evidente que o criterioso simbolismo das 12 tribos comporta fundamentos arquetípicos para além do meramente clânico. Abraão veio de uma cultura altamente astrológica, a caldaica, e o desejo de seu clã ao abandonar a região não era uma negação da cultura em si, mas sim da sua deturpação sob o avanço da cultura de massas. Sua aspiração era procurar uma restauração das origens, mais ou menos como também fez seu contemporâneo Akhenaton no Egito, em relação ao culto solar monoteísta, cumprindo assim o Dharma restaurador do milênio que se abria então. O clã de Abraão era tradicional e iniciado nos verdadeiros e antigos mistérios caldeus, termo que significa astrólogo na Bíblia. Seu desejo era restaurar os arcanos da ancestral escola da Arca, que remontava ao Manu Noé, ou Xisutrus no caldeu, como veremos melhor na continuação. Admitamos daí que falar sobre tribos cósmicas em tribos de Jeová, como se usa comumente na Bíblia, não faz muita diferença. Tampouco queremos tratar do tema cósmico como um simples apelativo de linguagem, certo? Porque isso remete realmente a coisas que sempre estiveram no cerne do nosso próprio trabalho, como é a questão ascensional, a ufologia esotérica, a piramidologia, o próprio novo patriarcado, a unificação planetária, o urbanismo solar e, por último, a civilização cósmica. E quando foi que surgiu a ideia das comunas estelares? As tribos cósmicas começaram a nos ser reveladas há 26 anos atrás, em 1990. Tempo de importantes mudanças planetárias, e também na minha própria existência. Porque, na verdade, tudo começou ali, dentro deste meu trabalho de revelações para a nova era. E há quase 10 anos atrás, em 2007, comecei a codificar as comunidades em si, seu desenho arquitetônico, urbanístico e também a sua distribuição geográfica, já lá na cidade de Alto Paraíso. E agora, nesse ano presente, 2016, nós recebemos sinais para começar a revelar abertamente esta informação, que até então era apenas comunicada de uma forma mais fragmentada. Eu havia hesitado muito em abrir este conhecimento por causa da banalização das coisas.
Não queria que as pessoas achassem que a astrologia representa uma chave suprema para o conhecimento das almas gêmeas, porque, na verdade, tudo deve começar na própria alma. Sem uma evolução do espírito, simplesmente não existe como haver uma experiência de alma gêmea. Outra coisa importante de divulgar são os mecanismos psicológicos das almas gêmeas, tratando da libertação dos instintos, permitindo já haver relacionamentos plenos sem nenhum daqueles antigos problemas que a sexualidade trazia, como doenças, ciúmes, superpopulação, aborto e procriação indesejada. Entre almas gêmeas, o carnal fica subordinado ao cósmico, resultando numa transfiguração da própria intimidade. Parte disso já integra a intuição humana através do seu mais refinado romantismo, como uma busca por algo que existe para além dos instintos. Fantástico! E quais seriam as implicações sociais deste conhecimento? Eu imagino que seriam muitas, né? Esta ideia permite, por exemplo, que se comece a tratar da ideia da predestinação a partir de novas referências. Acho muito importante que as pessoas passem a olhar-se umas às outras com novos critérios, né? Especialmente para além das questões apenas físicas. Mais uma vez, existem aqui muitos riscos, especialmente aquele de dogmatizar as coisas. Acho que essas coisas devem ter acontecido já na Atlântida, quer dizer, no México Antigo. A ideia de que a nossa alma gêmea pertence à nossa própria tribo astral pode mexer com muita coisa no mundo, porque implanta um critério de seleção rigoroso. Se consideramos então o duplo critério envolvido na rede Vaikunta, a seleção aperta ainda mais, facilitando a busca pela pessoa única a nós predestinada, por visar apenas a nossa própria geração, por assim dizer. Outros elementos ainda podem ser agregados, como demonstramos já em nossas 7 regras das almas gêmeas. Na verdade, o simples tema das almas gêmeas já é bastante sensível e abala muito as pessoas, sendo por vezes difícil falar do assunto, como se houvesse ali certos tabus. Esta reação tem a ver apenas com nossos apegos e fragilidade emocional. Porém, uma simples informação não deveria causar comoção, porque ela pode abrir oportunidades importantes. Por outro lado, as pessoas também fantasiam enormemente estas coisas. O que não falta é gente falando sobre almas gêmeas sem nenhum fundamento. Na vida dos iniciados, isto apenas enriquece e ajuda a organizar as coisas. Mas a dificuldade de tratar do assunto individualmente ou em pequenos grupos leva a pensar na importância de dar um tratamento aberto ao assunto. Sempre lembrando que a astrologia inclina, mas não determina, no sentido de não representar a base suprema desta revelação, e sim a própria vocação holística e espiritual. Porém, se os próprios mitos e as profecias tratam deste assunto, é porque ele deve ser mesmo revelado a todos oportunamente. Que ao menos os jovens e aquelas pessoas mais aladas possam tê-lo no seu horizonte. Mas que os pais de boa consciência também possam dar boas sugestões e indicações aos seus filhos. Nem sempre podemos nos responsabilizar pelo mau uso do conhecimento. O Buda hesitou muito antes de conceder ao mundo o seu Dharma. Os mestres não raramente sofrem esses dilemas, especialmente quando veem o mau uso que as pessoas fazem dos conhecimentos superiores, que os iluminados inclusive trazem para o mundo através de esforços transcendentais, como divinos prometeus que são. Porém, a ocultação tampouco seria uma resposta,
A esperança é que sempre haja ao menos um grupo digno e capaz de ancorar essas sublimes verdades reveladas para alavancar um avanço na humanidade, e antes que essas revelações se tornem apenas mais um objeto opaco na prateleira das superstições humanas, depois de retirado todo o seu viço sob o manuseio profanador dos leigos, para ser finalmente proscrito do convívio humano pelos guardiões auto-eleitos da reta moral e consciência. Por isto, o tratamento geral que sugerimos dar ao tema é o mesmo que em relação a todas as outras pautas de pureza existentes, como seriam a alimentação e a moral. Que cada um leve a sua cruz e suporte o seu fardo, inclusive dos seus pecados, com modéstia e discrição, mas que nunca silencie sobre a verdade das coisas boas ou más, especialmente diante das novas gerações. Porque as massas seguramente tratarão o assunto como superstição, porque eles e seus senhores não têm capacidade e nem interesse de experimentar as grandes verdades reveladas. As revelações sempre sofrem severas restrições para poderem ser admitidas nos fóruns oficiais da humanidade. Por isso, as verdades mais profundas muitas vezes acabam ficando reduzidas a grupos mais reduzidos. E o que se pode fazer então para que este conhecimento e outros do gênero não se corrompam? Bem, nós não queremos ser pessimistas, mas também precisamos ser realistas a este respeito, né? Existe uma boa chance de que demore muito, talvez até mesmo milênios, para que uma parte realmente importante da humanidade possa usufruir das grandes verdades da vida de uma forma mais plena. Na verdade, provavelmente apenas uma mudança drástica do mundo, reduzindo o tamanho da humanidade e modificando ou extinguindo a cultura de massas, é que vem a permitir uma difusão mais aberta dos saberes superiores. E esta mudança pode estar realmente a caminho hoje em dia. Existe até certa noção, dentro de algumas escolas esotéricas, que somente dentro destes ambientes fechados é que as grandes verdades podem ser conhecidas, de forma permanente ou pelo menos durante os períodos mais obscuros da humanidade. Porém, devemos considerar outras possibilidades, além ou ao lado desta mencionada redução da humanidade. Primeiro, e sempre diretamente vinculada a esta redução, a possibilidade que traz a mudança dos ciclos após as grandes crises humanas. Isto tem relação com as idades de ouro que abrem os novos tempos. Mesmo assim, pode não bastar contar apenas com a redução humana, que pode, ademais, sequer ocorrer de todo. A crise pode permitir quebrar apenas os aspectos mais graves da híbris humana, como seria deter temporariamente o poder humano de romper um certo equilíbrio das coisas. Ademais, não precisamos ou nem podemos restringir a aplicação social da sabedoria a certos períodos da evolução humana. Então, podemos procurar reduzir intencionalmente a sociedade, por assim dizer, fechando os grupos de uma forma relativa. Nisto se baseiam as ideias originais de nação, clã e até de tribo, como recorrente povo eleito detentor de verdades seletas. Note-se que as religiões originais eram clânicas ou raciais, o mesmo valendo para as posteriores religiões de Estado nacionais. Os lacandones de Chiapas chamam a si mesmos Hanach-Winik, que significa homens verdadeiros. Mais que exceção, este costume era uma regra entre sociedades antigas, porque muitas delas pretendiam haver se originado de alguma revelação, sendo ela detentora de certa particularidade. Então, se trata de selecionar um grupo e de proteger um território,
para poder difundir ali o conhecimento de uma forma mais aberta, impedindo que penetre a corrupção moral e social, e tudo o mais e todos que forem contrários aos interesses da sabedoria. Ao mesmo tempo, é preciso ser capaz de alimentar e expandir este grupo, até o ponto em que ele possa realmente se manter e preservar, ser respeitado e reconhecido. Neste sentido, também pode ser importante buscar um território que dificulte o acesso, que seja mais defensável ou que desperte menos interesse dos exploradores dos homens e da natureza. Talvez a elevada cidade sagrada de Machu Picchu tenha sido uma referência dessa natureza. Nisto tudo, podemos ter inclusive como referência as mandalas de Shambhala, a cidade mítica dos orientais, que são semelhantes aos 3 átrios do Templo de Salomão e contam com uma base territorial central e mais isolada geograficamente. Existe no templo o Santo dos Santos Central, ou o Sanctum Sanctorum, onde reside Yahvé ou o Senhor do Mundo de Shambhala, como o coração da escola iniciática e da tradição primordial. Logo, temos a faixa média, local das 7 sociedades dos sábios relacionados à tradição secundária e à loja branca. E por fim, temos os 12 clãs astrais como a grande sociedade dos filósofos e manifestação da tradição terciária, já num plano racial ou propriamente humano. A simbologia patriarcal acompanha toda esta numerologia. Acreditamos, inclusive, que se poderia encontrar respaldo aqui à luz das tradições socioculturais áureas do brahmanismo original. Estas 12 tribos poderiam ser também associadas ao segundo extrato sociocultural védico, que corresponde à casta Vaishya, espécie de burguesia das sociedades medievais, e seu ashrama ou estágio cultural de Grihastha, o doméstico ou a vida familiar. Nesta casta, começa a existência dos 2 vezes nascidos, que recebem o cordão de Brahmani, a casta sacerdotal teoricamente destinada à iluminação e que culmina este sistema social. O contato natural das almas gêmeas acontece na plenitude de nossas forças vitais, quando somos jovens ainda, reforçando um plano evolutivo capaz de habilitar as maiores conquistas espirituais. Os padrões sociais em pauta eram dinâmicos e refinados, amparados como estavam sobre a educação permanente através destes ashramas, antes da inversão que criou Jativarna, as castas de nascimento cristalizadas. O tantrismo já apregoava o casamento mágico dentro e fora do sacerdócio, e a evolução natural disto será a incorporação das almas gêmeas através da combinação, também tântrica, do mérito e da técnica. É claro que tudo isso ainda exclui as massas humanas. E ao mesmo tempo é fundamental reduzir o isolamento e, sobretudo, jamais ignorar as condições do mundo, abandonando o planeta à sua própria sorte. Além de proteger os núcleos mais sagrados, todos os esforços devem ser feitos para que a sabedoria alcance a todos, até pela segurança da própria sabedoria. Daí a necessidade de difusão e do proselitismo da verdade, especialmente durante os ciclos mais materialistas de cultura de massas, como começou a acontecer a partir dos tempos do Buda e de Jesus, dentro desta última era solar de 5.000 anos e que terminou agora em 2012. E
A geografia deste projeto tem alguma relação com a Chapada dos Veadeiros? A Chapada seria uma das suas bases principais e centrais, diretamente conectada a Brasília neste caso, né? Como este projeto possui uma dimensão social e até civilizatória, ele se distribui através de um amplo território do país e até do subcontinente. Quando tudo começou, eu ainda não frequentava a cidade de Alto Paraíso, mas assim que surgiu o projeto Êxodos, a Chapada logo acabou me atraindo, e lá as coisas amadureceram de uma vez por todas. Merece ser lembrado que, já no começo dos anos 80, o engenheiro Luiz Gonzaga Scortese propunha as 12 estações celestes do projeto Alvorada. Mais tarde, o projeto foi rebatizado para a Rede Aurora, com 16 redes e 24 núcleos identificados com supostas energias cósmicas. Valores estes que também possuem significado especial para a evolução espiritual humana e da Loja Branca na nova era. Seriam energias misteriosas que aguardam a sua revelação através da manifestação das futuras estações aquarianas ancoradas na Terra, codificadas através de chaves que podem ser usadas para planificar a arquitetura destas estações. Estas propostas possuem sabidamente um caráter ufológico, denotando assim certa fixação em tecnologias avançadas e a expectativa numa redenção exterior. Já as comunas astrais da civilização cósmica possuem um foco social e ênfase nas novas instituições, resultando numa abordagem talvez mais tradicional, porém renovadora, surgindo como uma proposta pragmática, ampla e profunda. Neste sentido, já não estaremos aguardando a chegada de supostas naves vindas dos céus, algo sempre incerto e temerário, inclusive, e sim tratando de construí-las a partir da Terra mesma, como na metáfora das naves intraterrenas, pois, como afirmou o novo Manu Moria, a salvação será alcançada mediante mãos e pés humanos. Da mesma forma como no Apocalipse, o anjo afirma que a cidade é mensurada através de medidas humanas. Serão daí naves de ascensão coletiva, através de chakras sociais de grande dinamismo transformador, como verdadeiros vimanas cósmicos, portanto. A referência aqui é a missão de Noé, o renovador do Éon, da grande metáfora do dilúvio Atlante, libertando-se da inundação da cultura de massa em busca de uma nova terra prometida. Na Índia, a ideia do dilúvio está diretamente conectada ao Manu, o mentor universal, e ainda hoje, as elevações do Monte Ararat nomeiam os supremos objetivos da jornada humana, que é a conquista da condição quaternária de Arhat, o Iluminado. O mito noético original, como modelo universal de redenção social, trazido da Caldeia e revelado de boca a ouvido entre os iniciados, serviu de modelo para os êxodos de Abraão e de Moisés. Ali já encontramos a ideia das almas gêmeas, configurada mediante arquétipos astrológicos de casais, simbolizados neste caso pelos animais astrológicos, embarcando ordenadamente na grande arca da revelação pós-diluviana. Trata-se assim de um grande processo organizado de iniciação coletiva ou racial, tendo no êxodo em si a sua fase preparatória e nos assentamentos posteriores aquelas etapas propriamente esotéricas. As cosmópolis da civilização cósmica já comportam segmentos específicos para estes grupos, se assim se quiser,
mas o verdadeiro destino será embarcar nas cidades-naves criadas especificamente para cada signo, como haveria de certo modo na organização das tribos de Israel desde os tempos do tabernáculo do deserto durante o grande êxodo, ainda como uma fase experimental da grande revelação. Tal como está destinado a se consumar na manifestação final da Jerusalém Celestial apresentada no Apocalipse de São João, como uma revelação vinda dos céus e chamada de Noiva do Cordeiro. Provável indicação do caráter essencialmente matrimonial desta revelação, qual uma nova criação, portanto, para além das tradicionais hierogamias místicas das religiões. Afinal, as almas gêmeas já representam aquela fusão perfeita entre leito e altar, para além de todo o pecado concebível. Num certo sentido, todos estes êxodos e revelações se destinavam a resgatar as ideias de paraíso, desde o momento em que Deus plantou o primeiro homem ali, coisa esta também metafórica seguramente. A criação da mulher a partir do homem reflete aquela identidade original das almas gêmeas. Podemos dizer que se tratou de uma revelação especial, para iniciados que buscavam algo mais nas relações conjugais. Ocorreram problemas depois? Talvez. Afinal, a vida dos iniciados sempre tem os seus desafios. Outra ideia a ser desmistificada diz respeito ao caráter estritamente naturalista daquele Éden original, coisa que vem de uma certa visão moderna, romântica e primitivista da vida ideal, estendendo-se às profecias, é claro, desde o Renascimento e sobretudo sob o peso da industrialização. Pelo contrário, aqui devemos antes recordar que a Mesopotâmia foi o berço da civilização, no caso, sob uma ordenação cosmológica e astrológica muito bem elaborada. Ocorre que, passado todo um milênio, as coisas já não mantinham a sua pureza. A tirania começava a imperar e a superstição tomava conta, demandando uma renovação cultural que o clã de Abraão decidiu assumir, mesmo na forma do êxodo, porque a mudança do sistema social dificilmente se faz em paz ou com sucesso. Especialmente quando a formação social já demanda novos lances de evolução. Na verdade, é fundamental resgatar aqui a ideia do multiculturalismo, que impregnava as raízes da civilização, sendo esta uma superestrutura cultural e não a negação do passado humano e sua diversidade formativa, necessária à evolução de cada novo indivíduo. Foi justamente a caída num outro extremo que passou a comprometer aquela nova ordem, demandando um resgate da simplicidade e da vida natural, coisa que ocorreu entre os maias também e várias outras sociedades, inclusive a feudal. Porém, um novo ciclo urbano foi retomado quando os hebreus tomaram Jerusalém, que passou a incorporar os seus mitos sagrados. Vale lembrar também os sistemas geográficos da eubiose, que alguns membros liberais desta sociedade esotérica me propuseram nesta cidade. Os sistemas geográficos são expressões do sistema solar através da ordem urbanística humana. A diferença entre os 7 raios expressos através deles e as 12 tribos astrais é apenas uma aparência. Porque aqueles raios sempre se acham também por detrás destas tribos.
Projeto Rumo ao Sol de Alto Paraíso, que tem sido alvo dos seus estudos nos últimos tempos, também se insere nestes planos? O projeto Rumo ao Sol foi uma síntese das expectativas proféticas da sua época, colocando bases solares e sociais efetivas para a nova era, e que merecem ser agora também repensadas e ampliadas. Nós temos feito isto através do projeto Êxodos, Um Mundo para Todos, que tinha o seu pivô em Brasília, mas pouco a pouco parece que ele foi se deslocando para Alto Paraíso como uma espécie de capital espiritual emergente da nação. O primeiro objetivo seria realizar um cinturão de proteção de uma área considerada muito sensível para o planeta nos tempos vindouros, que é a Amazônia, partindo das cercanias de Brasília. Além da sua importância ambiental para o subcontinente e quiçá além, representa o foco da etapa subsequente da evolução social da nação, de cunho especificamente espiritual. A cultura que está destinada a se gerar ali também será fundamental para toda a nova era, que na prática eclodirá por este intermédio. O novo ciclo humano de evolução será quaternário, tendo como base social esta quarta classe ou o sacerdócio, de pendores também científico-naturalistas. A definição de 12 novas cidades solares tampouco seria casual, porque servirá para sediar as 12 tribos cósmicas. Com isto, se aprofunda significativamente a ideia do mito solar, já em desenvolvimento naquela região. Trata-se de uma organização social por arquétipos, evocando leis fundamentais de psicologia conhecidas dos estudantes de astrologia, visando configurar socialmente a ciência das almas gêmeas, de uma forma a um só tempo experimental, mas também revelatória. Representa também uma reedição esotérica das 12 tribos de Israel, cuja presença se faz igualmente nas profecias, como é sabido, através do Apocalipse de São João. Para muita e muita gente, o único que ainda falta para consumar o seu encontro final com Deus é poder compatibilizar o amor do céu com o amor da terra. Isto tem impedido que muitos busquem uma consagração maior de suas vidas, e as almas gêmeas trazem finalmente as respostas para este ancestral dilema, e de uma forma bastante científica inclusive, possibilitando aos próprios sacerdotes sonhar com a verdadeira unicidade e sacralidade do matrimônio que no fundo acreditam. Agradecemos então ao professor Luiz Salve por mais estas informações sobre as almas gêmeas, agora a nível cósmico. Muito obrigada, professor. Namastê.